Sabe, quando a gente pensa no Sudeste Asiático, o que vem à cabeça? Praias paradisíacas, templos antigos, né? Mas olha, a região é muito, mas muito mais do que só um destino de férias. É um verdadeiro caldeirão geopolítico, um motor da economia global e um mosaico de culturas de uma complexidade impressionante. Então vamos mergulhar nisso para entender melhor. Para a gente conseguir entender o Sudeste Asiático de verdade, vamos olhar para ele por 5 ângulos diferentes, ok? Primeiro, os contrastes geográficos. Depois, a gente mergulha na história, entende o que move a economia, conhece a diversidade incrível das pessoas e, por fim, dá uma olhada no que o futuro reserva para a região. Então, para começar a entender o Sudeste Asiático, a primeira coisa é olhar para o mapa. A geografia daqui é fundamental, porque a região é totalmente definida por uma dualidade muito clara entre o continente e o oceano. É como se a região tivesse duas personalidades. De um lado tem o Sudeste Asiático continental, também conhecido como Indochina, é a parte marcada por rios gigantescos como o Mekong. Do outro lado, a gente tem o Sudeste Asiático marítimo, que é basicamente um arquipélago gigantesco. E olha, essa divisão não é só um detalhe geográfico, não. Ela molda absolutamente tudo. Pensa só, as nações do continente historicamente olhavam para dentro, para a terra. Já as nações das ilhas sempre olharam para fora, para o mar, para o comércio. E essa localização, gente, não é qualquer coisa. Ficar bem ali, no encontro entre os oceanos Índico e Pacífico, fez do Sudeste Asiático uma encruzilhada do mundo desde sempre. Isso torna a região vital para as rotas de comércio globais e, ao mesmo tempo, uma área de atividade geológica intensa. Afinal, faz parte do famoso Círculo de Fogo do Pacífico. Agora, vamos viajar no tempo. A história daqui é uma verdadeira tapeçaria, riquíssima, complexa, tecida ao longo de milênios, com fios de impérios grandiosos, influências estrangeiras e muitas lutas por independência. A história por aqui é uma verdadeira montanha-russa. Começa lá atrás, com civilizações antigas e impérios incríveis, tipo o Império Quimer, que construiu Angkor Wat. Aí, a chegada dos europeus vira o jogo, redesenha o mapa e as economias. E qual a reação a isso? Uma onda de movimentos de independência no século XX que finalmente deu origem aos países que a gente conhece hoje. E é nesse cenário de reconstrução que nasce a ASEAN, uma tentativa de construir um futuro em conjunto. E o que é impressionante é como um período relativamente curto, como o do colonialismo, deixou marcas tão profundas. As fronteiras, por exemplo, muitas vezes foram traçadas com régua pelos europeus, juntando etnias rivais ou separando povos, o que acabou criando tensões que existem até hoje. O foco na extração de recursos naquela época também moldou economias que, em alguns casos, ainda lutam para se diversificar. Agora, vamos saltar para o presente. Hoje, o Sudeste Asiático é reconhecido como um dos motores econômicos mais dinâmicos do mundo, com um crescimento super acelerado. Para ter uma ideia da escala, é só olhar a população. Mais de 675 milhões de pessoas. Isso é quase o dobro da população dos Estados Unidos. É um mercado consumidor gigante e uma fonte de mão de obra vital para a economia do planeta. Só que essa potência econômica tem duas caras bem diferentes. Basta ver a disparidade de riqueza. De um lado, a gente tem uma potência financeira global como Singapura. Do outro, economias que ainda estão em desenvolvimento como Mianmar. É um contraste gritante e conseguir gerenciar essa diversidade econômica toda é, talvez, o maior desafio interno da região. Então, a pergunta é, como uma região tão diversa consegue trabalhar em conjunto? A principal resposta é a ASEAN. Essa organização é a peça-chave para promover a integração econômica, facilitar o comércio entre os países membros e, claro, manter a estabilidade numa vizinhança tão complexa. Agora, vamos para o coração do Sudeste Asiático. As pessoas. A diversidade humana aqui é, uau, simplesmente estonteante. Forma um mosaico cultural de verdade. A diversidade de religiões já mostra bem esse mosaico. O islamismo é a fé com mais seguidores, muito por causa da Indonésia, que é o país muçulmano mais populoso do mundo. Já na parte continental, o budismo é dominante. E nas Filipinas, a influência colonial deixou uma maioria cristã. Essa mistura de grandes religiões mundiais convivendo lado a lado é uma das marcas registradas da região. E essa diversidade não para na religião, não. A paisagem linguística é igualmente complexa. São centenas de idiomas, de famílias completamente diferentes. Essa teia de línguas, com cada família dominando um pedaço da região, é como um mapa vivo das antigas migrações e das trocas culturais que formaram o Sudeste Asiático. Essa frase resume tudo perfeitamente. O Sudeste Asiático não é um lugar só.
É um universo de culturas. E é justamente essa complexidade toda que o torna tão fascinante. Para fechar, vamos olhar para o futuro. Como é que essa região tão dinâmica vai lidar com as questões complexas do século XXI? O futuro da região vai depender de como ela equilibra quatro grandes forças. Na geopolítica, a tensão no Mar do Sul da China é uma verdadeira panela de pressão. No meio ambiente, é uma das áreas mais vulneráveis do planeta às mudanças climáticas. Na economia, o desafio é diminuir o abismo entre ricos e pobres. E a cola que precisa unir tudo isso é a cooperação dentro da ASEAN. Isso tudo nos deixa com a grande questão. O Sudeste Asiático sempre foi uma região moldada por forças externas, mas também por uma resiliência e um dinamismo internos incríveis. A maneira como esses países vão equilibrar todas essas pressões para criar seu próprio caminho não vai definir apenas o futuro deles, mas vai ter consequências para o mundo todo.